propósito. Quando Deus te toca, Ele não te toca sem propósito. Ele te toca em primeiro lugar para te libertar. Ele disse: o Espírito me ungiu para libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos. Quando a unção do Espírito vem e nos toca, toda a cadeia, todo o jugo que nos prende é quebrado. De maneira que o apóstolo Paulo fala para a igreja da Galácia, a igreja que estava tentando voltar para a lei, para os costumes da lei. Ele diz no capítulo 5: se fostes chamados por Cristo para a liberdade, viveis como tais, não voltem para o jugo do mundo, do sistema. Você é livre porque a unção te tocou. Você é liberto porque a unção ela é presente na tua vida. Você que está neste lugar, eu declaro: você é livre, você é liberto porque há uma unção do Espírito Santo neste lugar. Se alguém neste lugar voltar a viver o jugo do pecado, o jugo dos vícios, o jugo das maledicências desse mundo, é porque quer, porque neste lugar há uma unção que te faz livre. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhum demônio tem poder sobre a tua vida, nenhum demônio tem poder sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua saúde. Eu declaro em nome de Jesus. Se a igreja concorda, diz amém. Diga glória a Deus. Diga comigo: eu nessa noite ligo com o meu pastor aqui na terra, que o diabo não tem poder na minha vida, na minha casa e na minha família, em nome de Jesus. Diga comigo: Satanás, solta, tira tuas patas de tudo que diz respeito a mim, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Assim é, porque Jesus diz amém. Jesus falou assim: o meu nome é amém. O nome de Jesus é amém. Então Ele diz amém para a tua oração. Ele diz: tudo que vocês ligarem na terra, eu ligarei no céu. E eu declaro que essa igreja faz parte do grande corpo de Cristo, que está sendo preparado para o encontro do noivo, que é Jesus. E porque esta igreja faz parte do grande corpo de Cristo, há uma promessa sobre nós: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão, em nome de Jesus. A segunda coisa, aleluia, a segunda coisa que o Espírito Santo faz quando vem na sua unção é ensinar. E nós falamos domingo aqui da necessidade que a igreja tem de enxergar com os olhos do coração, de enxergar, sabe, como Deus enxerga. Quando Deus toca você com unção, Ele te dá uma unção de águia. A águia não olha de baixo para cima, a águia olha de cima para baixo. Ela tem uma visão ampla. É assim que Deus faz com você. Quando a unção te toca, as pessoas se levantam contra você, os problemas começam a se levantar. Você não perde o equilíbrio, você não se desanima, você não retrocede. Por quê? Porque você sabe que por trás dos problemas existe um inimigo, que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. E porque há um inimigo, a Bíblia diz também que ele já foi derrotado na cruz do Calvário. E você não precisa se desequilibrar, você não precisa se desanimar, retroceder, não, porque aquele que morreu na cruz do Calvário por você e por mim já garantiu a nossa vitória. E mais cedo ou mais tarde o diabo vai ter que sair. Comece a enxergar como Deus enxerga. Os inimigos foram atrás do profeta Eliseu, e o servo dele, chamado Geazi, abriu a porta e viu o exército dos inimigos e correu e disse: oh meu pai. Ele até chamou o profeta de pai: meu pai, e agora? E Eliseu disse: Senhor, abre os olhos do menino. Vai lá, abre a porta de novo. Quando ele foi, abriu a porta, o exército do inimigo estava lá, mas ele enxergou sobre o exército do inimigo um exército celestial muito maior do que o exército do inimigo. Aleluias. Na época do Velho Testamento, quando os inimigos se levantavam contra a nação de Israel, por vezes Deus mandava anjos, e os soldados de Israel nem precisavam lutar, os anjos passavam a espada em todo mundo. Quando nós enxergamos na ótica de Deus, não precisamos desesperar
Isto é fé, é confiar. O inimigo está se levantando, eu estou vivendo nessa luta, nesse turbilhão de coisas acontecendo, nessa tempestade, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Eu não vou retroceder nem para a esquerda, nem para a direita, porque 1000 pode até cair do meu lado, 10.000 pode até cair da minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor que me chamou, é Ele que cuida de mim, é Ele que me protege, e eu estou debaixo da sombra do Altíssimo. Eu te digo, meu irmão, tem problema que acontece na nossa vida e que tudo que o diabo quer é que você tome decisões na hora da emoção. Tome decisões na hora, sabe, daquele turbilhão de coisas que você não está conseguindo se equilibrar. Aí ele quer que você tome decisão de se separar, de desistir, de voltar atrás, ou de agir pela ignorância, agir pela ira, pela raiva. Meu irmão, se esconda em Deus, se esconda debaixo da sombra do Altíssimo, e deixe que Ele vai se encarregar de fazer a tempestade passar. Aí daqui a pouco você ergue a cabeça, você já está com a tua vitória na tua mão. Quantas vezes Deus chegava para o povo de Israel e dizia assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, essa luta não é de vocês, essa luta é minha. Mas se a igreja não tem olhos abertos para enxergar o que Deus enxerga, ela vai ter dificuldades. Em momentos em que você deveria dar um show de testemunho, um show de fé, um show de equilíbrio, você se desespera e sai de um lado, sai do outro e correndo atrás, quando Deus queria trabalhar da maneira dele. Por isso que Jesus fala: se alguém bater na tua face, dá outra. Se alguém te quiser obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Deixa que Deus é quem faz justiça em teu favor. Olhos abertos para ver o que Deus vê. E a terceira coisa que eu quero falar aqui é que quando a unção vem, ela transforma o coração. Quando a unção do Espírito Santo vem para a nossa vida, ela transforma o coração. Se você é um estudioso da história da igreja, você vai perceber fases da igreja, onde você consegue fazer leitura do estilo de vida dos cristãos. Em todas as fases da igreja do Senhor, em que as pessoas só priorizavam o intelecto, só priorizavam a teoria, só priorizavam os ensinamentos, e não priorizavam o mover do Espírito, não priorizavam o carisma, não priorizavam andar com o Espírito Santo. Eram fases onde as pessoas agiam com a força do próprio braço. Você sabia que nas reformas, por exemplo de Lutero, nos tempos de Calvino, nessas reformas onde o Espírito Santo não tinha liberdade de atuar, mas ele estava sendo renovado somente na mente, somente no intelecto, somente na teologia. Vocês sabiam que muitos, em nome de Deus, mataram, perseguiam? Quando John Wesley começou a pregar o evangelho ardente, debaixo da unção do Espírito, que as pessoas começaram a receber o que de vez em quando você vê o povo recebendo aqui, começaram a dizer que John Wesley estava liberando demônios para as pessoas. Fecharam as portas das paróquias, não deixaram ele pregar mais, e ele começou a treinar leigos. E sabe qual era o tipo de crítica? Eles diziam: está aí um barulhento, usando funileiros, catador de lixo, carroceiros, para pregar esse evangelho, manchando o evangelho do reino. Era esse tipo de crítica que John Wesley recebia. Por quê? Porque naquele tempo só podia pregar os que faziam teologia, os que eram preparados durante 6, 7, 8 anos, homens que eram cheios de letras, mas negavam o Espírito na cara. E John Wesley começou a pregar nas ruas, e pessoas que tinham fogo do Espírito, que ninguém dava nada por elas, começaram a pregar o evangelho com sabedoria. E aonde saía um carroceiro cheio do Espírito Santo para pregar, na paróquia da cidade que ele ia, a paróquia não ia ninguém, secava, e todo o povo ia ouvir aquele pregador que mal sabia falar.
Por quê? Porque a Inglaterra estava debaixo de uma frieza naquela época. A Inglaterra estava debaixo de um legalismo, de frieza, onde as pessoas, a vida com Deus se resumia numa liturgia de culto. Ela ia, ficava bonitinha, tinha uma palavrinha, tinha uns cânticos, voltava. Para elas isso era o Evangelho. E John Wesley começou a ensinar que o Evangelho não era vir à igreja e participar de um culto apenas. O Evangelho era no dia a dia. O Evangelho era andar com o Espírito Santo. O Evangelho era pregar o Evangelho em todo o tempo. O Evangelho era experimentar o que a igreja primitiva experimentou. E aí a Inglaterra que estava sedenta, a Inglaterra que estava fria, que não se via mais o Espírito Santo se mover em lugar nenhum, quando o povo sabia que tinha um pregador ardendo em fogo, as multidões iam para ouvi-lo. Uma vez John Wesley estava pregando, e o próprio clericarismo da Inglaterra, sacerdotes, pastores, foram lá, jogaram pedra nele. John Wesley usava um púlpito feito de madeira à mão. Quebraram o púlpito e deixaram ele como morto. Usaram a própria madeira para bater nele. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso para deixar claro que em toda a história da igreja, você faz uma leitura em toda a fase da igreja em que o Espírito Santo não atuava, o Evangelho era uma farsa na vida das pessoas. O Evangelho não era verdadeiro. Elas pegavam uma Bíblia e matavam em nome da Bíblia. As pessoas eram capazes de rejeitar umas às outras em nome da Bíblia. Até chegar o avivamento na Rua Azusa, em Los Angeles, 1906, o negro não podia cultuar juntamente com o branco. E era uma nação, Estados Unidos, uma nação que foi construída com base na palavra, mas os negros não podiam estar no mesmo ambiente dos brancos. Eu te pergunto, isso é evangelho? Isso é evangelho? Você sabe da história da guerra de Martin Luther King? Um pastor que com todo defeito morreu, bradando pela liberdade dos escravos, dos negros. Sabe quando as igrejas puderam desfrutar da mesma comunhão entre negros e brancos? Quando o Espírito Santo desceu no lugar chamado Rua Azusa. Um negro chamado William Seymour, ele fez um seminário dele. Sabe como? Concluiu o seminário dele o tempo todo. Todo mundo estava na sala, porque ninguém queria que ele entrasse para fazer. Ele tinha chamado para ser pastor, mas ninguém queria dar aula para ele. Nenhum seminário o aceitava. Teve um que ainda o aceitou, mas ele tinha que ficar do lado de fora. E então William Seymour passou o seminário inteiro do lado de fora da porta, com a porta aberta, ouvindo, se esforçando para ouvir o que o professor estava ensinando, porque ele não podia passar da porta para dentro, porque ele era negro. E os Estados Unidos, uma nação evangélica, balela. Quando William Seymour concluiu seus estudos, ele procurou uma igreja que o aceitasse pastorear. Não encontrou nenhuma.
numa nação evangélica, porque ele era um afro-americano. Aí ele encontrou um estábulo abandonado, falou com o dono, alugou e começou a fazer reuniões lá, e começou a orar incessantemente por um avivamento. E de repente, irmãos, de repente, William Seymour, ele ficou sabendo que em Gales, país de Gales, estava tendo um avivamento que começou em 1904. E ele mandou uma carta para Evan Roberts, no país de Gales. 3 meses depois, a carta chegou de volta. O Evan Roberts respondeu. Chegou com 3 meses depois da carta. E o Evan Roberts respondeu com o próprio punho. E diz a história que quando William Seymour estava lendo, ele percebia faíscas saindo das letras. O fogo veio junto com a carta. E à medida que ele ia lendo o que Deus estava fazendo em Gales e por que Deus fez, William Seymour foi tomado com uma fome e uma sede, e ele começou a orar 7 horas por dia por um avivamento. E de repente o Espírito Santo desceu sobre algumas pessoas na rua Azusa, onde William Seymour estava pregando nesse estábulo. E a unção foi descendo, e as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Pela primeira vez começaram a falar em línguas, e a unção era tão tremenda que elas passavam mais de um dia, e começou a chamar a atenção das câmeras, dos jornais, chamar a atenção da mídia, e os jornalistas começaram a ir lá para ver que fenômeno era esse que estava chamando tanta a atenção da cidade. E quando eles descreveram o que viram lá, eles falaram, e eu tenho um livro, O Século do Espírito Santo, você vai encontrar trechos dessa carta, desse jornal, desse texto lá nesse livro. Aí o jornalista diz assim, nós fomos lá, e o que a gente viu foi uma multidão de pessoas, porque já era uma multidão de gente lá, uma multidão de pessoas que a gente não entendia o que a maioria deles falavam. Eles balbuciavam palavras que a gente não entende, e outros ficavam de joelho por horas, balançando a cabeça para frente, balançando a cabeça para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Outros deitados no chão, se tremendo, e isso eles fazem sem parar, durante horas e horas e horas. Às vezes a noite passa, quando é de manhã, ainda tem um monte de gente lá, e outros chegando para passar novamente o dia todo nesse negócio. Aí a história diz que as pessoas chegavam para ir no ambiente lá da rua Azusa, 2 quarteirões que ela chegava, ela já caiu no chão. As pessoas que estavam na porta da igreja, que viam elas caídas no chão, iam lá e traziam as pessoas no colo, porque a unção começou a tomar as ruas, começou a tomar os quarteirões vizinhos. Um vizinho chamou o corpo de bombeiro, diz a história. O vizinho chamou o corpo de bombeiro, porque ele olhou para o telhado do local, e ele viu literalmente uma bola de fogo em cima do telhado, e ele disse, tem fogo, está pegando fogo. Chamou os bombeiros, e os bombeiros foram para o endereço, perguntaram, cadê o fogo, cadê o fogo? Isso aqui não tem fogo. Não, falaram que tinha uma tocha de fogo aqui, que estava tendo um incêndio neste lugar. Era o Espírito Santo, o mesmo fogo que desceu no dia de Pentecostes. Os vizinhos contemplaram lá na rua Azusa. A história diz que as pessoas vinham religiosos, gente que tinha 30 anos na igreja, quando pisava lá dentro, pedia para se batizar de novo. Elas pediam, sabe, orem por mim, eu estou me sentindo, sabe, pecador, estou me sentindo sujo, porque a presença do Espírito Santo começou a desnudar a vida do povo. Eu creio neste avivamento. Esse avivamento teve um período de mais ou menos 10 anos, mais de 1 milhão de cristãos, só na América Latina, mais de 1 milhão de cristãos que hoje experimentam do Espírito Santo. Diz a estatística que foram direto ou indiretamente influenciados pelo avivamento da rua Azusa. Eu creio nisso. Quando você vê, sabe, a gente falando, vamos lá em Bogotá, experimentar o que está acontecendo lá, aí você acha que o povo está querendo ir passear. Não, irmãos. Eu vejo muita gente querendo ir em Israel, conhecer a história. Eu também quero conhecer, mas o meu coração não queima para ir a Israel conhecer.
eu quero ir um dia conhecer, porque é histórico, é maravilhoso, mas meu coração não queima por isso. O meu coração queima em ir em um lugar onde o Espírito Santo está atuando, onde o Espírito Santo está realmente se movimentando. Eu sei o que Deus fez na minha vida em 2015, quando eu fui em Bogotá. Eu sei na minha vida pessoal, eu sei o estilo de oração que eu faço hoje para Deus, eu sei a maneira como eu olho para o Espírito Santo hoje. Antigamente eu era pentecostal, sabe, eu era avivado, eu falava de avivamento, mas eu enxergava as coisas de uma maneira totalmente diferente. Depois de 2015 eu passei a enxergar num ângulo diferente o que é avivamento. Avivamento não é barulho, avivamento não é movimento, avivamento é comunhão com o Espírito Santo, avivamento é um relacionamento, avivamento é você realmente olhar para Ele como uma pessoa, como um Deus que está diante de você. Avivamento é quando você não precisa gritar a fim de que Deus lá nos céus se escute. Avivamento é quando você começa a chegar no estágio onde você fala com Ele, sabe que Ele está na tua frente, Ele está junto com você. Você não olha para o Espírito Santo como um agente de Deus, como uma pomba, como um anjo. Você olha para o Espírito Santo como Deus, e você passa a respeitá-lo como Deus. Você passa a falar e reverenciá-lo como Deus que Ele é. Em toda a história denuncia a maioria dos cristãos que viveram o evangelho de teoria e não o evangelho de relacionamento. É por isso que muitas pessoas, quando vê o Espírito Santo atuando, elas estranham, porque para elas o evangelho é só teoria, é uma informação que Jesus morreu na cruz do Calvário. É muito mais do que isso. O evangelho é vida, o evangelho é vida. Se você não pegou essa vida dentro de você, se essa vida não atua nos teus ossos, se essa vida não atua dentro de você, ainda está faltando. Saia da superficialidade, igreja. Por que você não se sente atraído a ir para o lugar secreto, a ficar meia hora, uma hora conversando com Ele? É porque você ainda está na superficialidade, ainda não chegou aqui. Mas eu profetizo, essa igreja será uma igreja de apaixonados, uma igreja sedenta, uma igreja totalmente envolvida nele. Já descobriu que você ama mais a Jesus do que a Ele? Teus filhos já descobriram que você ama mais Jesus do que a eles? A tua esposa já descobriu que você é capaz de abrir mão até dela por Ele? O teu marido já descobriu que Jesus é em primeiro lugar na tua vida? A única coisa que Ele vê em você é uma religiosa, um religioso. Onde não há paixão, não há vida. Casamento onde não tem paixão é uma obrigação ou um jogo de interesses. O dinheiro fala mais alto, as necessidades falam mais alto, os problemas falam mais alto. Estão sempre brigando por causa dos problemas. Por quê? Porque onde não há paixão, não há vida. Quando Jesus diz assim, ó, mais vale a vida do que o alimento, Ele está dizendo assim, ó, viva, ame a vida, priorize a vida. Mas se não há vida, se você não tem vida, se você não tem paixão, aí você vai ter que dedicar o teu sentimento a coisas. Briga em nome do dinheiro, briga em nome da necessidade. Qualquer besteirinha faz um tempestade num copo d'água. Por quê? Porque não está havendo vida, paixão. Jesus não veio trazer mais uma religião para nós. Ele não veio trazer mais um complemento das regras da lei. Ele disse assim, ó, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu tenho tanta vida dentro de mim, a vida que emana dentro de mim é tão tremenda, que eu não tenho tempo para me dar o luxo de ficar teimando, discutindo, argumentando por besteiras.
isso mesmo. Eu tenho algo melhor com que me preocupar. Está discutindo por causa dessa besteira. As pessoas perdem casamento por causa de besteira, perdem relacionamento, filho vai embora da casa do pai por causa de besteira. Talvez você esteja dizendo assim: não, pastor, besteira, é que você não sabe. Eu sei, é besteira. Só não é quando você não tem vida. Quando você não tem vida, você precisa se agarrar a alguma coisa que se pareça com vida. Jesus diz assim, ó: a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Entendeu? Entendeu não? A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui.